No jantar da véspera de Natal, minha filha sorriu e disse: Mamãe, preparei seu pudim favorito. Come um pedaço, por favor. Mas percebi que tinha algo estranho no jeito dela. Então troquei discretamente meu prato pelo do seu marido. 15 minutos depois, ele estava caído no chão da sala, com espuma saindo da boca, enquanto minha filha gritava desesperada pelo celular chamando a ambulância. E sabe o que ela disse quando pensou que eu não estava ouvindo? Droga, era para ser ela, não você. Sim, você ouviu direito. Minha própria filha tentou me envenenar na ceia de Natal. A mesma filha que eu carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que criei sozinha depois que o pai dela nos abandonou. A mesma filha por quem eu vendi minha casa para pagar a faculdade de medicina dela. A mesma filha que morava de favor na minha propriedade, comia da minha comida e ainda tinha coragem de sorrir na minha cara enquanto colocava veneno de rato no meu pudim preferido. Mas o que essa menina ingrata não sabia é que eu não era mais aquela mãe boba e cega que ela pensava conhecer. E o que aconteceu depois? Bem, isso mudou a vida dela para sempre. E não foi nada do que ela esperava. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos e durante 38 anos eu vivi exclusivamente para minha filha Mariana. Quando descobri que estava grávida aos 24 anos, o pai dela simplesmente desapareceu. Sumiu como fumaça. Deixou um bilhete na mesa da cozinha dizendo que não estava pronto para ser pai e que eu deveria resolver isso sozinha. E foi exatamente o que eu fiz. Resolvi sozinha. Trabalhei como costureira durante o dia e faxineira à noite. Dormia 4 horas por dia para dar conta de tudo. Lembro até hoje do cheiro de desinfetante grudado nas minhas mãos, tão forte que nem sabonete tirava. Mas eu não reclamava. Tudo era pela minha Mariana. Quando ela tinha 7 anos, herdei uma propriedade da minha tia Sebastiana em Itapecerica da Serra. Era uma chácara de 3.000 metros quadrados, com uma casa principal e 2 casas menores nos fundos. Nada luxuoso, mas era nosso. Finalmente tínhamos um lugar de verdade para chamar de lar. Aluguei as 2 casas menores e com esse dinheiro consegui melhorar nossa vida. Coloquei a Mariana em escola particular, comprei materiais bons, roupas decentes. Ela sempre foi inteligente, tirava notas excelentes. Eu olhava para aquela menina e pensava, vai ser alguém na vida, vai ter tudo que eu não tive. Aos 17 anos, ela passou em medicina na USP. Medicina! Minha filha ia ser médica. Chorei tanto no dia do resultado que fiquei com os olhos inchados por 3 dias. Mas a felicidade durou pouco. A mensalidade era caríssima, eram quase R$ 3.000 por mês, fora livros, materiais, transporte. Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Vendi a chácara por R$ 250.000. Usei esse dinheiro para pagar a faculdade dela inteira, 6 anos de medicina. Comprei uma casa menor em Embu das Artes, bem mais simples, mas pelo menos ainda era nossa. Durante esses 6 anos, eu continuei trabalhando como costureira. Mariana morava comigo, eu pagava tudo: comida, luz, água, internet, até a gasolina do carro velho que consegui comprar para ela ir à faculdade. Ela nunca precisou trabalhar, nunca precisou se preocupar com nada além dos estudos. No 5º ano da faculdade, ela conheceu o Eduardo, um rapaz bonito, bem vestido, que dizia estar terminando o curso de administração. Ele era educado comigo, sempre me chamava de Dona Helena, com aquele sorrisinho simpático. Mas tinha algo nos olhos dele que me incomodava. Algo frio, calculista. Falei isso para a Mariana uma vez. Só uma vez. Ela explodiu. A senhora nunca quer que eu seja feliz. Sempre arruma defeito em tudo. O Eduardo me ama, me respeita, e a senhora fica inventando coisas. Depois daquele dia, aprendi a ficar quieta. Eles casaram 3 meses depois dela se formar. Foi uma cerimônia pequena no cartório. Mariana usou um vestido branco simples que eu mesma costurei. Lembro que chorei fazendo aquele vestido, cada pontinho era uma lágrima. Não sei se era de alegria ou de medo.
Logo depois do casamento, ela veio com uma proposta. Mãe, a gente precisa de um lugar para morar. Até conseguir juntar dinheiro, a gente podia morar aqui com a senhora? Só por uns meses, até a gente se estabilizar. Uns meses viraram 5 anos. 5 anos morando na minha casa, comendo da minha comida, usando minha luz, minha água, minha internet. Eduardo nunca conseguia se estabilizar em emprego nenhum. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era injusto, os colegas tinham inveja, a empresa estava em crise. Mariana começou a trabalhar como médica em um posto de saúde, ganhava razoavelmente bem. Mas o dinheiro dela nunca sobrava para ajudar nas despesas de casa. Sempre tinha alguma coisa. Mãe, tive que comprar umas roupas novas para o trabalho. Mãe, o carro quebrou e foi caro o conserto. Mãe, precisei ajudar a mãe do Eduardo que está doente. E eu, boba, aceitava tudo. Afinal, era minha filha. Minha única filha. E eu sempre fui daquelas mães que acham que amar é dar, 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 sem esperar nada em troca. Até que comecei a notar mudanças. A Mariana, que sempre foi carinhosa comigo, começou a ficar fria, distante. Parou de me dar bom dia. Parou de perguntar se eu estava bem. Quando eu tentava conversar, ela revirava os olhos e saía da sala. O Eduardo ficou ainda pior. Começou a me tratar como se eu fosse empregada na minha própria casa. Dona Helena, esqueceu de passar minha camisa. Dona Helena, a comida está sem sal. Dona Helena, pode lavar meu carro hoje? Mas o pior, o que realmente doeu fundo no meu peito, foi quando comecei a ouvir as conversas deles no quarto. As paredes da minha casa são finas e meu quarto fica ao lado do deles. Quando essa velha vai morrer? Ouvi o Eduardo dizer uma noite. Gelei na cama, o coração acelerado. Calma, amor, respondeu a Mariana. Ela não vai viver para sempre. E quando ela morrer, essa casa é minha. É nossa. Mas está demorando demais, ele insistiu. Sua mãe é saudável, pode viver mais 20, 30 anos. Eu não aguento mais morar nessa casa velha, nesse bairro de pobre, tendo que aturar aquela velha chata. Eu também não aguento mais, amor. Mas precisamos ter paciência, respondeu minha filha. Minha filha. A criança que eu criei, que eu amamentei, que eu neguei tudo a mim mesma para dar tudo a ela. Naquela noite, chorei em silêncio no meu travesseiro. Mas uma coisa mudou dentro de mim. Algo endureceu no meu peito. E eu decidi que ia prestar muita atenção em tudo a partir daquele momento. Nos meses seguintes, passei a prestar atenção em cada detalhe, cada olhar, cada sussurro. E quanto mais eu observava, mais eu descobria que minha filha e meu genro não eram apenas ingratos. Eles eram cruéis. Comecei a notar que eles faziam questão de me humilhar na frente de outras pessoas. Quando vinham visitas, amigos deles, a Mariana fazia comentários maldosos sobre mim. Ah, minha mãe não entende nada de tecnologia, é coisa de velha mesmo, dizia rindo, enquanto os amigos dela riam junto. Ou então, ela fica o dia inteiro em casa sem fazer nada. Deve ser bom ser aposentada, né? Aposentada. Eu que ainda trabalhava costurando para fora, fazendo consertos de roupa para ajudar nas contas que só eu pagava. Em outubro daquele ano, 3 meses antes do Natal fatídico, minha geladeira quebrou. Era uma geladeira velha, já tinha 15 anos de uso. Chamei o técnico, ele disse que não valia a pena consertar. Era melhor comprar uma nova. Fui até a Mariana e expliquei a situação. Filha, a geladeira pifou. Você pode me ajudar a comprar uma nova? Eu pago metade, você paga metade. Afinal, vocês também usam, né? Sabe o que ela me respondeu? Mãe, eu não tenho dinheiro para suas despesas. Você que é a dona da casa, você que resolva. Eu já ajudo demais morando aqui e aturando essa casa velha. Aturando. Minha casa velha que servia de teto para ela e o marido vagabundo dela. Comprei a geladeira sozinha. Parcelei em 12 vezes no cartão, comprometendo ainda mais o pouco que eu ganhava. No começo de novembro, fiz aniversário. Completei 62 anos no dia 23. Acordei naquele dia com um fio de esperança, pensando que talvez, só talvez, minha filha lembrasse.
Que fizesse um bolo simples, me desse um abraço, qualquer coisa. Nada. Absolutamente nada. Mariana saiu cedo para o trabalho sem nem me dar bom dia. Eduardo ficou deitado no sofá, assistindo televisão o dia inteiro. Quando a noite chegou, eles pediram pizza e comeram no quarto deles. Nem me ofereceram um pedaço. Sentei sozinha na cozinha, comi um pão com manteiga e tomei um café requentado. E chorei. Chorei por aquela menininha que eu embalava nos braços e que agora não se lembrava nem do aniversário da própria mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois, no final de novembro, meu celular tocou. Era a Mariana, ligando do trabalho. Mãe, preciso que você saia de casa hoje à tarde. Sair? Para onde? Por quê? Perguntei confusa. Vou mostrar a casa para uns amigos que estão pensando em comprar um imóvel na região. Quero que eles vejam como a casa é boa, bem localizada, mas não quero que você fique aí, você atrapalha. Senti meu sangue gelar. Mariana, essa casa é minha, não está à venda. Ainda não está. Ela respondeu com uma frieza que cortou minha alma. Mas vai estar, mais cedo ou mais tarde. E desligou na minha cara. Naquela tarde, não saí de casa. Quando os tais amigos chegaram, recebi eles com educação. Eram um casal jovem, simpático. A Mariana ficou furiosa comigo, mas não podia fazer nada na frente deles. Depois que eles foram embora, ela explodiu. A senhora me envergonhou, me fez passar vergonha. Que diabos a senhora estava fazendo aqui? Morando na minha casa, respondi, tentando manter a voz firme. Essa casa é minha, Mariana. Eu comprei com o dinheiro da venda da chácara, a chácara que era minha. Era da tia Sebastiana, ela gritou. E ela era minha tia-avó também. Eu tinha tanto direito quanto você. Ela deixou para mim no testamento. Falei calmamente. E não temos essa conversa agora. Você sabe muito bem como foram as coisas. Sei que a senhora é uma egoísta, ela berrou, o rosto vermelho de raiva. Vendeu aquela propriedade enorme para comprar essa casinha ridícula. Podia ter guardado, podia ter investido. Mas não, você tinha que gastar tudo, esbanjar tudo. Gastei com a sua faculdade, Mariana. Minha voz saiu trêmula agora. Paguei 6 anos de medicina para você. Eu não pedi. Ela praticamente cuspiu as palavras na minha cara. Nunca pedi para você fazer isso. Você que quis bancar a mãe heroína, a coitadinha que sacrificou tudo pela filha. Pois bem, parabéns. Agora aguenta. Naquele momento, olhei para ela e não reconheci mais minha filha. Era como se uma estranha estivesse ali, usando o rosto dela. O Eduardo apareceu na porta da cozinha, com aquele sorriso de canto de boca que ele sempre fazia quando eu estava sendo humilhada. Deixa ela, amor, velha teimosa. Mas não tem problema. O tempo resolve tudo. E sabe o que ele fez? Piscou para mim. Piscou como quem está compartilhando um segredo terrível. Foi nessa hora que entendi. Eles não estavam apenas esperando eu morrer naturalmente. Eles estavam planejando algo. Eu sentia no ar, sentia na forma como eles se olhavam, como conversavam baixo quando eu me aproximava. Comecei a ter cuidado com tudo. Parei de aceitar comida que eles faziam especialmente para mim. Quando a Mariana oferecia, mãe, fiz um suco só para a senhora, eu agradecia e jogava fora quando ela não estava vendo. Quando o Eduardo dizia, Dona Helena, separei esses biscoitos para a senhora, eu agradecia e dava para os cachorros da vizinha. Pode parecer paranoia, mas eu sabia. Uma mãe sabe quando está em perigo. E eu estava. No início de dezembro, uns 20 dias antes do Natal, ouvi outra conversa entre eles. Dessa vez, não foi sem querer. Encostei meu ouvido na porta do quarto deles de propósito. Natal, disse o Eduardo. Tem que ser no Natal. A família toda vai estar aqui, vai parecer mais natural. Ataque cardíaco, derrame, sei lá, velha da idade dela, ninguém vai suspeitar. Mas e se der errado? A voz da Mariana estava ansiosa. E se alguém desconfiar? Não vai dar errado. Eu já pesquisei, já sei exatamente quanto usar. A gente mistura na comida, ela come, em meia hora, no máximo 1 hora, está resolvido. E aí, meu amor,
Essa casa finalmente é nossa. E você vende, a gente pega o dinheiro e vai morar num lugar de verdade. Num apartamento bonito em Moema, como você sempre quis. Ela merece, disse minha filha. Minha filha. Depois de tudo que ela fez, controlando minha vida, me fazendo sentir culpada o tempo todo, me cobrando gratidão. Ela merece. Saí dali com as pernas trêmulas. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e pela primeira vez em muito tempo não chorei. Eu estava além das lágrimas. Estava além da dor. Era com raiva. Uma raiva fria, calculada. E foi nesse momento que tomei uma decisão. Se minha filha queria me tirar do caminho, se ela queria tanto essa casa, se ela me odiava assim tanto, então eu ia mostrar para ela quem realmente era Helena Silva. Porque ela não conhecia nem metade da verdadeira história. Naquela noite, depois de descobrir o plano deles, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando em tudo. Em cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada real economizado para dar uma vida melhor para a Mariana. E agora ela queria me matar. Matar a própria mãe por causa de uma casa. Mas enquanto eu estava ali, na escuridão do meu quarto, uma memória veio à minha mente. Uma memória que eu tinha guardado lá no fundo, quase esquecida. A memória da tia Sebastiana, poucos dias antes de morrer. Eu tinha 23 anos quando fui visitá-la no hospital. Ela estava internada com câncer, já em estágio terminal. Segurou minha mão com aqueles dedos finos e disse: Helena, minha querida, preciso te contar uma coisa que ninguém mais sabe. O que é, tia? Perguntei, segurando a mão dela de volta. A chácara que vou deixar para você não é tudo que tenho, ela sussurrou. Tenho outro patrimônio, algo que guardei em segredo a vida inteira. E então ela me contou. A tia Sebastiana, durante 40 anos, trabalhou como gerente em uma fábrica de tecidos. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, vivia de forma extremamente simples. Mas ela era inteligente, muito inteligente. Desde jovem, ela guardava uma parte do salário e investia. Comprava ações, cotas de fundos, imóveis pequenos que ela alugava. Nada chamativo, nada que chamasse atenção. Mas ao longo de 40 anos, aquilo cresceu muito. Tenho 4 apartamentos alugados em São Paulo, ela me disse naquele dia. Estão todos em nome de uma empresa que criei. Ninguém da família sabe. Nem seu pai, nem seus tios, ninguém. E quero deixar tudo para você, Helena. Mas por que, tia? Perguntei, confusa. Tem tanta gente na família? Porque você é a única que nunca me pediu nada, ela respondeu, apertando minha mão. Todos os outros sempre vieram atrás de dinheiro, de ajuda, de favores. Você nunca pediu nada. E porque vejo em você uma força que os outros não têm. Você vai precisar dessa força um dia. Ela me deu todos os documentos. Me explicou tudo em detalhes. Os apartamentos estavam em uma empresa chamada SS Investimentos Liteda, registrada em nome dela, mas com minha procuração já assinada. Quando ela morresse, a empresa passaria automaticamente para mim. Não conte para ninguém, ela me fez prometer. Guarde isso como seu segredo, seu porto seguro. Nunca se sabe quando vamos precisar de um as na manga. E eu prometi, e cumpri a promessa. Quando a tia Sebastiana morreu, 3 semanas depois daquela conversa, toda a família soube apenas da chácara. Foi o que constou no inventário oficial. A chácara em Itapecerica da Serra. Ponto final. Mas eu tinha aquela pasta de documentos escondida no fundo do meu guarda-roupa. E nos anos seguintes, principalmente depois que vendi a chácara para pagar a faculdade da Mariana, aqueles apartamentos foram meu sustento silencioso. Os aluguéis caíam todo mês na conta da empresa. 4 apartamentos, 4 aluguéis. Somando tudo, dava cerca de R$ 7.000 por mês. Não era uma fortuna, mas era mais do que suficiente para viver com dignidade. Mas eu nunca contei para ninguém, nem para a Mariana. Continuei vivendo de forma simples, continuei fazendo minhas costuras, continuei agindo como se aqueles aluguéis não existissem. E sabe por quê? Porque a voz da tia Sebastiana ecoava na minha cabeça.
Nunca se sabe quando vamos precisar de um as na manga. E agora eu sabia. Agora eu precisava. Levantei da cama naquela madrugada e fui até o guarda-roupa. No fundo, embaixo de uma pilha de cobertores velhos, estava a caixa. A caixa com todos os documentos. Abri e olhei. Tudo estava ali. As escrituras dos apartamentos, os contratos de aluguel, os extratos bancários da empresa, tudo. E foi nesse momento que percebi algo mais. Nos últimos 15 anos, desde que herdei esses imóveis, nunca mexi no dinheiro que ia acumulando na conta. Usava apenas os aluguéis mensais para as despesas do dia a dia, mas o que sobrava ficava parado na conta, economizando mês após mês, ano após ano. Liguei o computador velho que eu tinha no quarto e acessei o internet banking da empresa. Digitei a senha, aquela mesma senha que a tia Sebastiana tinha me dado. Meu coração batia forte. Será que ainda funcionava? Será que estava tudo lá? A página carregou. E quando vi o saldo, tive que segurar na cadeira para não cair. 843 mil reais, quase R$1 milhão parado naquela conta. Fiquei olhando para aquele número na tela, sem acreditar. Durante todos esses anos, enquanto eu me preocupava com cada real, enquanto parcelava a geladeira, enquanto aceitava humilhações da minha própria filha, eu tinha quase R$1 milhão em uma conta que ela nem sabia que existia. E mais, os 4 apartamentos que a tia Sebastiana tinha comprado há tanto tempo agora valiam muito mais. Fiz uma pesquisa rápida na internet. Apartamentos semelhantes na mesma região estavam sendo vendidos por uma média de R$400 mil cada um. Fiz as contas na minha cabeça. 4 apartamentos vezes 400 mil. R$1,6 milhão em imóveis, mais os 843 mil na conta. Total, quase R$2,5 milhões. R$2,5 milhões que minha filha não fazia a menor ideia que existiam. Respirei fundo e fechei o computador. Um sorriso apareceu no meu rosto. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem acabou de descobrir que tem muito mais poder do que imaginava. Minha filha queria essa casa? Minha casinha humilde em Embu das Artes que valia no máximo R$250 mil? Ela estava disposta a me matar por essa casa? Tudo bem, então. Que ela ficasse com a casa. Mas não do jeito que ela estava planejando. Não me matando. Não me tirando de cena como se eu fosse um estorvo descartável. Não. Eu ia fazer diferente. Eu ia deixar ela se enforcar com a própria corda. Ia deixar ela revelar sua verdadeira face. E quando chegasse o momento certo, quando ela pensasse que tinha vencido, aí sim eu mostraria quem realmente era a Helena Silva. Nos dias seguintes, comecei a me preparar. Não externamente. Externamente, eu continuei sendo a mesma Helena de sempre. A mãe boba, a velha ingênua, a coitada que lavava, passava e cozinhava para a filha ingrata. Mas internamente, estava tudo mudando. Cada insulto que recebia, eu guardava. Cada humilhação, cada palavra cruel, eu anotava mentalmente. E comecei a observar tudo com outros olhos. Reparei, por exemplo, que o Eduardo tinha um vício em apostas online. Vi as notificações no celular dele quando deixava na mesa. Reparei que a Mariana estava comprando roupas caríssimas e escondendo na mala do carro. Reparei que os dois saíam muito, comiam em restaurantes, viajavam para a praia nos fins de semana, enquanto diziam que não tinham dinheiro para me ajudar com as contas. E o melhor, comecei a gravar. Comprei um gravador pequeno, daqueles discretos, por R$80 na internet. Escondi no vaso de flores da sala e comecei a gravar as conversas deles. Durante 2 semanas, juntei um material precioso. Conversas sobre o plano de me envenenar. Discussões sobre como dividir o dinheiro da venda da casa. Risadas cruéis sobre como eu era burra e cega. Tudo gravado, tudo documentado. Fui também até um advogado bom, caro, em Pinheiros. Levei todos os documentos da empresa, todas as provas que tinha. Expliquei a situação. Ele me orientou direitinho sobre todos os meus direitos, todas as minhas opções. A senhora é uma mulher rica, dona Helena, ele disse analisando os documentos. E mais importante, é uma mulher livre.
Pode fazer o que quiser. Livre. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Eu era livre. Sempre fui. Só não sabia. E foi assim, preparada, armada com informação e recursos, que cheguei ao dia 23 de dezembro, véspera de Natal. O dia que minha filha tinha escolhido para me tirar deste mundo. Mas o que ela não sabia é que eu já estava 10 passos à frente, e o show estava apenas começando. Na manhã do dia 23 de dezembro, acordei com uma calma estranha. Não estava nervosa. Não estava com medo. Estava, na verdade, curiosa para ver até onde minha filha era capaz de ir. Desci para a cozinha às 7 da manhã. A Mariana e o Eduardo ainda estavam dormindo. Fiz meu café, sentei na mesinha da varanda e revisei mentalmente todo o meu plano. Cada detalhe, cada movimento. Tinha marcado uma reunião com meu advogado para o dia 26 de dezembro, 2 dias depois do Natal. Já tinha separado todos os documentos necessários. Já tinha transferido uma parte do dinheiro da conta da empresa para uma outra conta nova, aberta em meu nome em um banco diferente. Tinha tudo fotografado, tudo copiado, tudo guardado em pendrives que deixei com pessoas de confiança. Se algo desse errado, se por algum motivo o plano deles funcionasse de verdade, havia instruções claras sobre o que fazer. Mas eu não ia deixar dar errado. Não mesmo. A Mariana apareceu na cozinha por volta das 9 da manhã. Estava com uma cara estranha, nervosa. Olhava para mim de um jeito diferente, como quem olha para alguém pela última vez. "Bom dia, mãe", disse ela, tentando sorrir. "Bom dia, filha", respondi, tomando meu café calmamente. "A senhora dormiu bem?" "Dormi, sim. E você?" "Eu também", ela hesitou. "Mãe, sobre hoje à noite, a senhora está animada para a ceia de Natal?" Olhei nos olhos dela, aqueles olhos que eu conhecia desde o primeiro dia de vida dela. E não vi minha filha ali. Vi uma estranha, uma assassina. "Estou sim", respondi. "Vai ser um Natal inesquecível, tenho certeza." Ela engoliu seco. "É, vai ser mesmo." O Eduardo apareceu logo depois. Ele estava ainda mais nervoso que a Mariana. Ficou andando pela cozinha, abrindo e fechando a geladeira sem pegar nada, mexendo no celular. "Bom dia, dona Helena", disse sem olhar para mim. "Bom dia, Eduardo." "Então, hoje é o grande dia, né?" ele disse, tentando parecer casual. "Natal, família reunida, é bonito isso." "É sim", concordei. "Família é tudo, não é mesmo? Pessoas em quem a gente confia, pessoas que a gente ama." Ele me lançou um olhar rápido e desviou. Estava suando. Mesmo com o ventilador ligado, ele estava suando. Durante o dia, eles saíram juntos. Disseram que iam comprar os últimos ingredientes para a ceia. Mas eu sabia o que tinham ido fazer. Comprar o veneno. Ou pegar o veneno que já tinham escondido em algum lugar. Enquanto eles estavam fora, liguei para 3 pessoas. Primeiro, para Dona Célia, minha vizinha de 76 anos que morava do lado. "Dona Célia, se a senhora ouvir qualquer barulho estranho hoje à noite, vindo da minha casa, qualquer grito, qualquer coisa, liga para a polícia imediatamente, está bem?" "Está acontecendo alguma coisa, Helena?" ela perguntou preocupada. "Espero que não, mas se acontecer, a senhora vai entender. Só me promete que vai ligar." "Prometo, minha filha." Depois liguei para minha prima Solange, que morava em Santo André. Não nos falávamos muito, mas éramos próximas quando mais jovens. "Solange, preciso que você saiba de uma coisa. Se algo acontecer comigo hoje à noite, tem um envelope no cartório de Embu das Artes em meu nome. O advogado Dr. Henrique Tavares tem outra cópia. Nesse envelope tem informações importantes sobre meus bens e sobre minha filha." "Helena, você está me assustando. O que está acontecendo?" "Nada, espero. Só um seguro, sabe como é." Por último, liguei para o Dr. Henrique, meu advogado. "Doutor, é hoje. Pode deixar seu celular ligado? Qualquer coisa eu ligo." "Estarei de plantão, dona Helena. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Podemos simplesmente ir à polícia agora." "Não, preciso que seja assim. Preciso que fique claro para todo mundo, inclusive para ela, quem ela realmente é."
Quando a Mariana e o Eduardo voltaram, já passava das 3 da tarde. Vieram com várias sacolas de supermercado. Observei enquanto descarregavam tudo. Reparei que o Eduardo segurava uma sacolinha separada, menor, que ele levou direto para o quarto sem mostrar para ninguém. Ali estava o veneno. Mãe, a senhora pode começar a preparar a farofa? Pediu a Mariana. Eu vou fazer o peru e a sobremesa. Claro, filha. Comecei a fazer a farofa. Minha farofa tradicional de Natal, aquela que eu fazia todos os anos. Cenoura, passas, bacon, cheiro verde. O cheiro tomava conta da cozinha. A Mariana começou a preparar o peru e eu observava. Observava cada movimento. Ela estava tensa. As mãos tremiam um pouco enquanto temperava a carne. Por volta das 5 da tarde, ela começou a fazer a sobremesa. Pudim. Meu pudim favorito. Aquele de leite condensado com calda de caramelo que ela sabia que eu adorava. Olha, mãe, ela disse, mostrando a forma. Fiz seu pudim predileto. Hoje é Natal, tem que ter o que a senhora gosta. Olhei para ela, para aquele rosto que eu conhecia tão bem, e forcei um sorriso. Que amor da sua parte, filha. Obrigada! Ela sorriu de volta, mas o sorriso não chegou nos olhos. Enquanto o pudim assava no forno, vi quando ela foi até o quarto. Vi quando o Eduardo entregou algo para ela. Um vidrinho pequeno. Vi quando ela voltou para a cozinha e, olhando para os lados para ver se alguém estava vendo, despejou o conteúdo daquele vidro em uma das formas de pudim. Ela fez 2 formas, uma grande e uma pequena, individual. A pequena era para mim, com o veneno. A grande era para todos os outros. Meu coração apertou. Não de medo, de tristeza. Tristeza de ver que minha filha tinha realmente chegado naquele ponto, que estava realmente disposta a fazer isso. Mas eu deixei. Deixei ela terminar. Deixei ela colocar as 2 formas na geladeira. Deixei ela pensar que tinha conseguido. Os convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Tinha a tia Marta, irmã do meu ex-marido, que sempre foi boa comigo apesar de tudo. Tinha o primo Júlio com a esposa. Tinha a comadre Zilda. No total, 8 pessoas além de nós 3. A mesa estava bonita. A Mariana tinha caprichado na decoração. Flores, velas, toalha bonita. Tudo para que parecesse uma noite perfeita de Natal. Uma noite normal em família. Sentamos à mesa às 8 em ponto. O peru estava no centro, dourado e cheiroso. Em volta, todas as guarnições. Arroz, farofa, salpicão, vinagrete, batatas assadas. Todo mundo comia e conversava animado. A Mariana e o Eduardo estavam especialmente falantes. Rindo alto, contando histórias, fazendo piadas, mas eu via. Via o jeito como eles olhavam para mim de vez em quando, como observavam meu prato. Depois do prato principal, a Mariana se levantou. Pessoal, hora da sobremesa. Fiz pudim, aquele tradicional da família. Ela foi até a cozinha e voltou com a forma grande em uma mão. E na outra, uma travessa pequena, individual, coberta com papel alumínio. Meu pudim. O pudim envenenado. Mãe! Ela disse, vindo até mim com aquele sorriso que gelava minha espinha. Esse aqui é especial, fiz só para a senhora, seu pudim favorito. Colocou a travessinha na minha frente. Todos os olhos da mesa estavam em mim, esperando eu provar. Que filha maravilhosa você tem, Helena, disse a tia Marta, fazendo um pudim especial só para você. É verdade, concordei, olhando para a Mariana. Uma filha muito especial mesmo. Peguei a colher. Mariana e Eduardo me observavam como falcões. Vi a ansiedade nos olhos deles, a expectativa. E foi nesse momento que executei meu plano. Sabe, eu disse, estou tão feliz hoje. Vocês todos aqui, reunidos. É tão bom ter família. Olhei para o Eduardo que estava sentado do meu lado esquerdo. Eduardo, meu genro querido, você tem sido como um filho para mim todos esses anos. Ele arregalou os olhos, sem entender onde eu queria chegar. Por isso, continuei,
Quero dividir esse pudim especial com você. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, troquei rapidamente minha travessinha pela que estava na frente dele. Você come esse que é maior, eu fico com o seu que é menor. Um genro como você merece a melhor parte. Vi o rosto da Mariana perder toda a cor. O Eduardo ficou paralisado, olhando para a travessinha envenenada agora na frente dele. Não precisa, dona Helena, ele gaguejou. Pode ficar com o seu... Não, eu insisto, sorri. Você trabalhou tanto hoje ajudando com tudo? Come, vai. Ele olhou para a Mariana em pânico. Ela olhou para ele, e naquele momento, todo mundo na mesa percebeu que algo estava errado. O clima mudou. Come, amor, disse a Mariana, a voz tremendo. É pudim. Não estou com fome, ele disse, empurrando a travessa. Mas tem que comer. A voz dela saiu estridente. Foi feito especialmente. Tem que comer. Ele pegou a colher com a mão tremendo. Colocou um pedacinho na boca. E eu observei cada segundo. 5 minutos se passaram. 10 minutos. 15 minutos. E então, Eduardo começou a suar frio. A respiração ficou ofegante. Ele levou a mão à garganta. Estou me sentindo mal, ele disse, levantando da cadeira. O que foi? Perguntou o primo Júlio. Eduardo deu 2 passos e caiu no chão da sala. Começou a se contorcer. Espuma começou a sair da boca dele. As pessoas gritaram. A tia Marta levantou assustada. A comadre Zilda pegou o celular para ligar para a ambulância. E a Mariana, minha filha, minha única filha, ficou ali parada, branca como papel, olhando para o marido se contorcendo no chão. Foi quando eu me levantei calmamente da cadeira. Peguei minha bolsa e tirei de dentro dela o gravador. Acho, eu disse, minha voz cortando o pânico da sala, que todo mundo aqui precisa ouvir uma coisa antes de ligar para qualquer lugar. E apertei o play. Apertei o play no gravador e a voz do Eduardo ecoou pela sala. Clara, inconfundível. Natal. Tem que ser no Natal. A família toda vai estar aqui, vai parecer mais natural. Ataque cardíaco, derrame, sei lá. Velha da idade dela, ninguém vai suspeitar. Todos na mesa ficaram em silêncio absoluto, olhando para o gravador, depois para o Eduardo no chão, depois para a Mariana, que estava congelada, a boca aberta em choque. A voz da Mariana saiu do aparelho. Mas e se der errado? E se alguém desconfiar? Não vai dar errado. Eu já pesquisei, já sei exatamente quanto usar. A gente mistura na comida, ela come, em meia hora, no máximo 1 hora, está resolvido. E aí, meu amor, essa casa finalmente é nossa. A tia Marta levou a mão à boca, horrorizada. O primo Júlio se levantou da cadeira, afastando-se da Mariana como se ela fosse uma cobra venenosa. Continuei deixando a gravação tocar. Tinha mais, muito mais. Ela merece. A voz da Mariana saía do aparelho. Depois de tudo que ela fez, controlando minha vida, me fazendo sentir culpada o tempo todo, me cobrando gratidão, ela merece. Desliguei o gravador. O silêncio que ficou era tão pesado que dava para ouvir a respiração de cada pessoa na sala. E o som do Eduardo ainda se contorcendo no chão, a espuma escorrendo pelo canto da boca. Mariana, minha voz saiu calma, firme. Quer explicar para todo mundo o que colocou no pudim que fez especialmente para mim? Ela ficou ali parada, tremendo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pânico. De quem foi pega. Eu não... Mãe, não foi, ela gaguejava. Não foi o quê? Interrompi. Não foi você que fez 2 pudins? Um para todo mundo e um menor, especial, só para mim? Um com veneno? A comadre Zilda, que ainda estava com o celular na mão, olhou para mim. Helena, eu ligo para a polícia? Liga, respondi. Liga para a polícia e para a ambulância. Nessa ordem. Eduardo gemeu no chão. A espuma tinha diminuído um pouco, mas ele ainda estava mal. Muito mal. Mãe! Mariana finalmente gritou. Faz alguma coisa! Ele vai morrer!
Vai? Perguntei olhando para ela. E não era exatamente isso que vocês queriam? Que alguém morresse hoje? Só não era para ser ele, era? Por favor, ela caiu de joelhos. Por favor, salva ele. Eu imploro. Igual você ia implorar por mim? Minha voz saiu fria. Igual você ia me salvar quando eu estivesse no chão, morrendo pelo veneno que você colocou na minha comida? A tia Marta se aproximou de mim. Helena, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Tia Marta, expliquei calmamente. Minha filha e meu genro planejaram me matar hoje. Envenenar minha comida. Acharam que ninguém ia suspeitar porque sou velha, porque tenho 62 anos, e seria natural uma mulher da minha idade ter um ataque cardíaco no meio da ceia de Natal. Meu Deus do céu! A tia Marta levou a mão ao peito. Mas eu descobri o plano deles, continuei. Ouvi as conversas, gravei tudo, e quando percebi que a Mariana tinha feito aquele pudim especial para mim, aquele ali separado, eu simplesmente troquei de prato com o Eduardo. O primo Júlio olhou para o Eduardo no chão, depois para a Mariana. Vocês são monstros. Monstros. A comadre Zilda estava no telefone com a polícia. Sim, é uma emergência. Tentativa de homicídio. Rua das Acácias, número 342, Embu das Artes. E precisa de ambulância também. Mariana continuava de joelhos, soluçando. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu não queria. Foi ele, foi o Eduardo que colocou isso na minha cabeça. Foi ele que planejou tudo. Mentira! O Eduardo conseguiu gemer do chão. Foi ela. A ideia foi dela. Olhei para os dois, para aqueles dois seres patéticos que tinham morado na minha casa durante 5 anos, que tinham comido da minha comida, que eu tinha sustentado, protegido, amado. Sabe o que é mais triste nisso tudo? Falei, minha voz tremendo pela primeira vez. Não é o fato de vocês terem planejado me matar. Não é nem o fato de vocês terem realmente tentado. O mais triste é que vocês fizeram tudo isso por essa casa. Por essa casinha simples que vale 250 mil reais. Mariana me olhou através das lágrimas. A casa é sua. Sempre foi sua. Eu só queria algo que fosse meu. Meu de verdade. Algo seu? Repeti. Mariana, eu te dei tudo. Trabalhei em 2, 3 empregos para você não passar necessidade. Vendi uma propriedade de 3.000 metros quadrados para pagar sua faculdade. Sua faculdade de medicina que custou um absurdo. E depois de formada, te acolhi aqui, de graça, você e esse verme do seu marido. Eu nunca pedi nada disso. Ela gritou de volta. Nunca pedi para você vender a chácara, nunca pedi para você se sacrificar. Mas aceitou tudo numa boa, não foi? Respondi. Aceitou a faculdade paga, aceitou o carro, aceitou morar aqui de graça. Mas na hora de ter um pingo de gratidão, na hora de me tratar com um mínimo de respeito, aí não dava, né? Aí eu era só a velha chata que estava atrapalhando a vida de vocês. Ouvi as sirenes ao longe. A polícia estava chegando, e a ambulância também. Mas sabe de uma coisa, Mariana? Continuei. Vocês erraram muito, porque vocês não sabem nem metade da história. Ela me olhou confusa. O quê? Abri minha bolsa novamente, tirei um envelope. Um envelope grosso com vários papéis dentro. Quando a tia Sebastiana morreu e me deixou aquela chácara, vocês acharam que era só isso, né? Só a chácara. Era, Mariana disse. Era só a chácara. Não era, sorri. Um sorriso amargo. A tia Sebastiana me deixou muito mais que isso. Me deixou 4 apartamentos em São Paulo. Apartamentos que ela comprou ao longo da vida e que manteve em segredo. Apartamentos que geram aluguel todo mês. Vi os olhos da Mariana se arregalarem. Durante todos esses anos, expliquei, enquanto você achava que eu era pobre, que eu sobrevivia com a miséria da minha aposentadoria e das minhas costuras, eu recebia 7.000 reais por mês de aluguel. 7.000 reais que eu guardava, mês após mês, ano após ano. Tirei os papéis do envelope e joguei na mesa. Escrituras, extratos bancários, contratos. Hoje, continuei.
Tenho quase R$ 850 mil em conta corrente. E tenho 4 apartamentos que valem, juntos, cerca de R$ 1.600.000. Ou seja, filhinha querida, enquanto você estava planejando me matar por uma casinha de 250 mil, eu sou dona de um patrimônio de quase 2,5 milhões. O silêncio que caiu foi absoluto. Mariana ficou olhando para aqueles papéis como se fossem alienígenas. Impossível, ela sussurrou. Você nunca teve nada. Sempre foi pobre, sempre. Sempre fingi, completei. Porque a tia Sebastiana me ensinou uma lição valiosa. Nunca mostre todas as suas cartas. Nunca deixe as pessoas saberem o quanto você realmente vale. E ela estava certa. Se eu tivesse contado para você sobre essa herança, você teria arranjado um jeito de tirar de mim há muito tempo. As sirenes estavam mais perto agora. A polícia estava chegando na rua. E sabe o que mais? Continuei. Amanhã de manhã vou ao cartório. Vou registrar um testamento. E nesse testamento você não recebe um único centavo. Nada. Zero. Essa casa vai para a dona Célia, minha vizinha, que foi mais mãe para mim nesses últimos anos do que filha você foi. Os apartamentos? Vou deixar para instituições de caridade. O dinheiro? Parte para a caridade, parte para pessoas que realmente me ajudaram na vida. Você não pode fazer isso, Mariana gritou. Eu sou sua filha, sua única filha. Você era minha filha, corrigi. Era, até você decidir me envenenar. Agora? Agora você é só uma assassina que vai passar um bom tempo na cadeia. A polícia entrou pela porta naquele momento. 3 policiais, 2 homens e uma mulher. Logo atrás, os paramédicos com a maca. Quem chamou? Perguntou um dos policiais. Eu, disse a comadre Zilda. E essa aqui é a dona Helena, a vítima. Expliquei tudo para a polícia. Mostrei o gravador com as conversas. Mostrei o pudim envenenado que ainda estava na mesa. Mostrei os 2 pudins, um grande e um pequeno. Expliquei como tinha trocado os pratos com o Eduardo. Os paramédicos estavam atendendo o Eduardo. Precisamos levar ele urgente para o hospital, disse um deles. Pelo que estamos vendo, é envenenamento mesmo, provavelmente veneno de rato. Se não for tratado nas próximas horas, pode ser fatal. Salva ele, mãe! Mariana implorou. Por favor, conta para eles o que foi usado, quanto foi usado. Por favor! Olhei para ela, para aquela mulher que eu não reconhecia mais. Eu não sei o que vocês usaram, respondi. Essa parte do plano foi toda de vocês, vocês que se virem. Você é um monstro, ela berrou. Um monstro! Um monstro? Repeti calmamente. Eu? Ou você que tentou matar a própria mãe na véspera de Natal? Um dos policiais colocou algemas na Mariana. A senhora está presa por tentativa de homicídio. Não! Ela gritou, se debatendo. Não! Eu não fiz nada. Foi ela. Ela que trocou os pratos. Ela que envenenou ele. Senhora, o policial olhou para mim. Tem como provar que o veneno não foi colocado pela senhora? Tenho. Mostrei o gravador novamente. As gravações provam que eles planejaram envenenar especificamente a mim. E tem mais. Apontei para a cozinha. Na lixeira da cozinha deve ter o vidro do veneno com as digitais dos 2. E na geladeira tem o pudim grande, sem veneno, que era para todo mundo comer. Só o pequeno, que era para mim, está envenenado. Os policiais foram verificar. Voltaram alguns minutos depois, confirmando. É verdade, tem um vidrinho de veneno para ratos na lixeira, e as 2 formas de pudim, uma claramente manipulada separadamente. Levaram a Mariana. Ela gritava, chorava, se debatia. Os paramédicos levaram o Eduardo na maca. Ele estava semidesconsciente, gemendo baixo. E, de repente, minha sala ficou silenciosa. Só restavam eu, a tia Marta, o primo Júlio, a esposa dele e a comadre Zilda. A tia Marta veio até mim e me abraçou. Helena, minha filha, sinto tanto, tanto. E foi só quando senti o abraço dela, só quando senti o calor humano depois de tudo aquilo,
que minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira e pela primeira vez em toda aquela noite, chorei. Chorei pela filha que perdi, pela filha que, de certa forma, nunca existiu de verdade. Chorei pelos anos que dediquei, pelo amor que dei, pelos sacrifícios que fiz. Tudo para chegar naquele ponto. Naquela noite de Natal, onde minha única filha tinha tentado me assassinar. Mas no meio das lágrimas, também senti outra coisa. Alívio. Alívio de estar viva. Alívio de ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. E uma estranha sensação de liberdade. Liberdade de finalmente ver as coisas como elas realmente eram e de poder recomeçar. Passaram-se 6 meses desde aquela noite de Natal. 6 meses que mudaram completamente minha vida. O Eduardo sobreviveu. Os médicos conseguiram reverter o envenenamento a tempo. Ele ficou 3 semanas internado, mas se recuperou. Claro que agora está preso, aguardando julgamento junto com a Mariana. Os dois foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado. O advogado deles tentou alegar que foi tudo um mal-entendido, um acidente, mas as gravações não deixavam dúvidas. A promotora me disse que devem pegar de 12 a 20 anos de prisão cada um. Mariana me mandou várias cartas da cadeia. No começo, eram cartas raivosas, me xingando, me culpando por tudo, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela, que eu era a verdadeira vilã da história. Não respondi nenhuma. Depois de uns 3 meses, o tom das cartas mudou. Começou a pedir perdão, dizendo que estava arrependida, que não sabia o que tinha dado nela, que o Eduardo tinha colocado veneno na cabeça dela, que ela me amava, que sempre me amou, que foi um momento de loucura. Essas cartas doeram mais que as raivosas, porque uma parte de mim, aquela parte de mãe que nunca morre completamente, quis acreditar. Quis pensar que talvez, no fundo, ainda existisse algum resquício da minha menina lá dentro. Mas aí eu me lembrava. Me lembrava dos anos de desrespeito, das humilhações, das conversas que ouvi, deles planejando minha morte com frieza, com detalhes, sem um pingo de remorso. E eu sabia que aquelas cartas eram só mais uma manipulação, mais uma tentativa de conseguir algo de mim. Não respondi essas também. Vendi a casa de Embu das Artes. Recebi 260 mil reais por ela. Dei metade desse dinheiro, 130 mil, para a dona Célia, minha vizinha. Ela chorou quando entreguei o cheque. Helena, não precisa, minha filha, ela disse. Mas eu insisti. A senhora sempre foi uma amiga verdadeira. Uma amiga de verdade vale mais que qualquer filha falsa. Com a outra metade, mais o dinheiro que tinha guardado, comprei um apartamento lindo em Moema. Sim, Moema. O mesmo bairro que a Mariana tanto queria morar. Um apartamento de 2 quartos, no 10º andar, com uma varanda que dá para ver o parque. Pago 1.500 de condomínio, mas posso pagar tranquilamente com o aluguel que recebo dos outros apartamentos. Mobiliei tudo do meu jeito. Comprei móveis novos, bonitos, cortinas claras que deixam o sol entrar, plantas na varanda. Fiz o apartamento exatamente do jeito que sempre quis, mas nunca pude porque estava sempre priorizando outras pessoas. Voltei a costurar, mas agora por prazer, não por necessidade. Faço roupas para mim mesma, vestidos coloridos, blusas bonitas, também faço para doar. Uma vez por mês, levo sacolas de roupas que costuro para um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Porque percebi uma coisa nesses 6 meses. Tem muita mulher por aí sofrendo nas mãos de gente que deveria amá-las. Filhos ingratos, maridos abusivos, familiares manipuladores. E muitas vezes essas mulheres se calam porque acham que não têm escolha, que não têm para onde ir, que não têm recursos. Então, além das roupas, comecei a doar parte dos meus aluguéis mensais para instituições que ajudam essas mulheres. Não muito, R$ 1.000 por mês, mas é o que posso fazer. E me faz bem saber que meu dinheiro está ajudando alguém a recomeçar, a se libertar. Também voltei a estudar. Isso mesmo, aos 62 anos, me matriculei num curso de informática para a 3ª idade. Aprendi a usar o computador direito, a mexer em redes sociais, a fazer videochamadas. Até criei um perfil no Instagram onde posto fotos das roupas que costuro.
Já tenho quase 3.000 seguidores. Tem gente do Brasil inteiro me mandando mensagem, pedindo dicas, contando suas histórias. E sabe o que descobri? Descobri que tem muita gente que passou por coisas parecidas. Muita mãe que se sacrificou a vida inteira por filhos que depois viraram as costas. Muita mulher que foi usada, desrespeitada, descartada pela própria família. E todas essas mulheres encontraram um espaço ali, no meu perfil, para compartilhar, para desabafar, para se apoiar. Fiz amizades novas. Conheci a Carmen no curso de informática, uma senhora de 68 anos que também passou por uma situação familiar difícil. Agora almoçamos juntas toda semana. Conheci a Joana no grupo de costura da igreja, uma moça de 40 anos que estava se recuperando de um relacionamento abusivo. Viramos amigas. Ela me chama de madrinha. A tia Marta continua visitando. Ela se desculpou 1000 vezes pela Mariana, como se fosse responsabilidade dela. Não é culpa sua, tia, eu sempre digo. Cada um é responsável pelas próprias escolhas. O primo Júlio também manteve contato. Ele está me ajudando a organizar melhor meus investimentos. Descobri que posso fazer o dinheiro render mais se investir direito. Não para juntar mais, não preciso de muito, mas para ter segurança e poder ajudar mais gente. Tem dias difíceis, claro. Tem noites em que acordo e penso nela. Na Mariana pequena, correndo pela casa, rindo, me chamando de mãe com aquela voz fina de criança. E aí bate uma tristeza profunda. Uma dor no peito que parece que não vai passar nunca. Mas aí eu levanto, vou até a varanda, olho para a cidade lá embaixo, para as luzes, para o movimento e me lembro, eu estou viva, estou livre, estou em paz. E isso, depois de tudo, é muita coisa. Semana passada, recebi uma notificação do sistema prisional. A Mariana pediu uma visita minha. Marquei a data, mas não confirmei ainda. Fico pensando se devo ir. Se devo olhar nos olhos dela mais uma vez. Se devo ouvir o que ela tem a dizer. Ainda não decidi. Parte de mim quer ir, quer ter uma conversa final, um fechamento de verdade. Mas outra parte sabe que talvez isso só vá reabrir feridas que estão começando a cicatrizar. O que sei é que não vou deixar ela me manipular de novo. Não vou deixar ela me fazer sentir culpada, porque eu não tenho culpa de nada. Fui a melhor mãe que pude ser. Dei tudo o que tinha para dar. E se não foi suficiente para ela, se ela escolheu o caminho da ingratidão e da maldade, isso é problema dela, não meu. Aprendi, nesses 6 meses, que amar não significa se anular, que ser mãe não significa aceitar desrespeito, que família não é só sangue, é respeito, é cuidado, é reciprocidade, e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Hoje, olhando para trás, às vezes penso, valeu a pena? Todos aqueles anos de sacrifício, de dedicação, de amor incondicional para acabar assim? E sabe qual é a resposta? Valeu sim, porque eu fiz a minha parte, fui íntegra, fui verdadeira, fui amorosa. O que a Mariana fez com esse amor, as escolhas que ela tomou, não tira o valor do que eu dei. Não mancha quem eu sou. E agora, aos 63 anos, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho minha independência, minha dignidade, minha paz. Tenho amigas verdadeiras, tenho propósito, tenho liberdade. Acordo todo dia e escolho ser feliz. Escolho viver bem. Escolho não carregar mais o peso da ingratidão de quem não soube valorizar o que tinha. Porque a verdade é essa. A melhor vingança não é destruir quem te fez mal. A melhor vingança é viver bem. É reconstruir sua vida. É ser feliz apesar de tudo. E eu sou feliz. Finalmente, depois de tantos anos, eu sou feliz. Se você está me ouvindo agora e passou por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Saiba que existe vida depois da traição, depois da dor, depois da decepção. Existe recomeço. Existe cura. Existe paz. Nunca é tarde para colocar você em primeiro lugar. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para se libertar de quem te faz mal, mesmo que essa pessoa seja da sua própria família. Você merece respeito. Você merece amor verdadeiro. Você merece viver sua vida com dignidade e paz.
E se ninguém nunca te disse isso, eu digo agora. Você é importante. Sua vida tem valor. E não é egoísmo cuidar de si mesma. É necessidade, é justiça, é sabedoria. Então eu te pergunto, e quero que você responda nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você iria visitar a Mariana na prisão? Você daria uma segunda chance? Ou você seguiria em frente sem olhar para trás? E se você já passou por algo parecido, conta aqui embaixo. Sua história pode ajudar outra pessoa que está passando pela mesma dor agora. Me diz também de onde você está me ouvindo. Adoro saber que tem gente do Brasil inteiro, e até de fora do país, acompanhando essas histórias. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like se essa história te tocou de alguma forma. E lembra sempre, você é mais forte do que imagina. E merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima história.